Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estou muito feliz em, mais uma vez, poder estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. E nós vivemos em dias difíceis para muitas coisas, né? Isso é fato. Mas nós estamos em uma época também que tem muitas coisas boas. E algo que definitivamente é bom na nossa época e que não houve em nenhuma outra época antes na história, é a quantidade de informação e conhecimento disponível para quem quer acessar, quem quer aprender mais. E quem aqui já foi em uma biblioteca alguma vez na vida? Acredito que a maioria, né? Os mais velhos, com certeza, e os não tão velhos assim também. E quem já foi numa biblioteca já pôde experimentar a dificuldade que era, né? Você tinha que ir na biblioteca, tinha que dar sorte de ter um livro ali que tem um assunto que você precisa, aí depois você tinha que vasculhar naquele livro até encontrar o tema que você estava procurando, e ainda, de quebra, você tinha que copiar à mão o que te interessava, não era nada fácil, né? Tinha algumas pessoas que eram mais bem afortunadas que tinham uma enciclopédia em casa, e isso ajudava um pouco, mas nada se compara com o que nós temos hoje, né? Com a questão da tecnologia, com a questão das, da internet. Basta um celular em mãos, basta o computador, um acesso à internet, que você consegue todo tipo de informação possível, quer seja em formato de vídeo, quer seja em formato de áudio, de texto, imagem, e em várias línguas. Se você souber uma outra língua, você consegue informação. E nós conseguimos também até nos graduarmos. Hoje em dia, através da internet, você pode fazer uma faculdade à distância, se a faculdade disponibilizar esse tipo de ensino. Pode se formar até em uma faculdade famosa de outro país, isso tudo graças à internet. Nunca na história nós tivemos tanta facilidade assim a acessar conteúdos. Mas, apesar de todo o conhecimento disponível e das pessoas estarem buscando este conhecimento, as pessoas estarem buscando aprender mais, uma coisa que não mudou de tempos passados até os nossos dias é que a sabedoria, ela continua sendo um artigo raro. Apesar de nós termos todo o conhecimento disponível, as pessoas ainda têm falta de sabedoria. E é a respeito disso que nós vamos falar hoje, a respeito da sabedoria. Nosso texto de meditação base se encontra no livro de Tiago, na carta de Tiago. A carta de Tiago, capítulo 3. Dos versículos 13 ao 18. Tiago 3, versículos 13 ao 18. Vou estar lendo na Nova Almeida Atualizada, e diz assim: Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, é Tua palavra diante de nós, ó Deus. Palavra que contém a Tua verdade, que nos santifica, que nos torna mais sábios, que possamos, ó Pai, chegarmos a ela dependentes de Ti
com os corações e mente abertas, e que ela frutifique em nossa vida, ó Pai, pois ela é poderosa para isso. E oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Essa foi a pergunta de Tiago, o meio-irmão de Jesus, ali para os leitores originais da carta, e é a pergunta que nós temos diante de nós nessa noite. Quem entre vocês é sábio e inteligente? E uma coisa que a gente tem que começar pensando a respeito disso é que, diferente do que a gente pode imaginar, sabedoria e inteligência, elas não são sinônimos de conhecimento, do conhecimento que eu falei no início da nossa mensagem. Elas até podem usufruir uma da outra. Uma pessoa pode ser sábio e usufruir muito do conhecimento, e da mesma maneira, uma pessoa ela pode ter muito conhecimento e não ser sábia. Então, elas se relacionam, mas elas não são a mesma coisa. Claro que o sábio ele deve desejar conhecer mais, deve desejar se tornar mais conhecedor, mas tem que ficar claro para a gente inicialmente que sabedoria não é conhecimento. Basicamente, o conhecimento é uma informação adquirida, diz mais a respeito do teórico. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Isso aí é conhecimento. Você sabe que 2 mais 2 são 4. E normalmente a gente consegue esse tipo de conhecimento através de estudo. Diferente da sabedoria, que não basta apenas estudo para você conseguir. Mas antes de pensarmos seriamente a respeito dessa pergunta de Tiago, no versículo 13, nós temos que meditar mais a respeito da sabedoria, que nos diz aqui a sabedoria do alto, que tem uma diferença também da sabedoria normal, da sabedoria que Tiago chama de terrena, animal e demoníaca, da sabedoria que vem do alto. E nosso foco vai ser principalmente essa sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria é a sabedoria que nós devemos desejar, nós devemos almejá-la. E Tiago nos traz uma lista bem detalhada de diversos pontos dessa sabedoria que tem que ser o nosso anseio. E é interessante notar que as características dessa sabedoria, elas se fundem com o que ela provoca, com as ações que ela faz na vida de quem a possui. Vocês vão reparar bem isso durante a nossa exposição aqui, que é uma sabedoria que tem muito de aplicação para a vida. Vamos estar lendo novamente esse versículo 17, que diz a respeito dessa sabedoria lá do alto. Diz assim: mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria do alto. E é interessante nós notarmos que Tiago ele começa dando uma ênfase aí que a sabedoria ela é primeiramente pura. A sabedoria que vem do alto, a primeira característica que ele lista aí é a pureza. E por que pureza deveria ser essa primeira característica da sabedoria? Alguém já parou para pensar? Por que pureza? Pode soar meio estranho. Pureza, sabedoria, não tem muita relação se você pensar rapidamente. Mas para ajudar a gente a responder a isso, porque essa primeira característica é pureza, nós vamos recorrer ao livro de Provérbios. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e 23, nós lemos um testemunho da sabedoria. O autor bíblico personifica a sabedoria aí para, de forma poética, falar a respeito dessa sabedoria e diz assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. A sabedoria está personificada. E sem nós nos aprofundarmos muito nesse texto, o que nós precisamos entender por agora, neste momento, é que a sabedoria personificada fala que ela já existia com Deus
antes da fundação do mundo. Ela não surgiu com o restante da criação. A sabedoria ela não apareceu quando Deus criou o céu e a terra. Não. A sabedoria já existia com Deus. Ou seja, ela faz parte de quem Deus é. É um atributo de Deus. Aqui no livro de Provérbios ela foi personificada, mas ela não é uma pessoa. Ela não faz parte da divindade. A divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a sabedoria é um atributo, é uma qualidade de Deus. E é exatamente por isso que a sabedoria ela tem que ser primeiramente pura, porque ela procede do próprio Deus, que é santo, que é puro. Mas Provérbios ainda nos diz mais. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa é uma afirmação base para a gente entender mais sobre onde encontrar essa sabedoria do alto. Como nós vimos aqui em Provérbios, nós devemos temer a Deus. E temos que ter em mente que temor aqui não é medo. Temor é um respeito, é uma adoração reverente a Deus. Se fosse medo, em Provérbios 14, 26, Salomão não diria a nós que no temor do Senhor há firme confiança. Mas perceba que em Provérbios 14, 26 diz que no temor do Senhor há firme confiança. Não é medo, não é receio, mas é firme confiança. E ainda em Provérbios, no capítulo 8, versículo 13, nós temos que o temor do Senhor é odiar o mal. Então vamos ligar os pontos aqui. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e se odiar o mal é o temor do Senhor, então aqui nós temos a pureza relatada por Tiago. Nós tememos a Deus e odiamos o mal, aquele que é sábio, aquele que busca a sabedoria. E é por isso que Tiago ele pode afirmar que a sabedoria é primeiramente pura, pois a sabedoria do alto está intimamente ligada com quem Deus é, com o próprio Deus. Se nós queremos buscar a sabedoria do alto, nós temos que buscá-la em Deus, nós temos que encontrá-la em Deus. E uma coisa interessante é que vai ser essa pureza que vai envolver todos os outros aspectos da sabedoria do alto. E ainda em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, nós lemos: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme o Senhor e desvia-te do mal. Nós temos que ouvir a voz de Salomão, nós temos que nos desviar do mal, temer a Deus. E uma coisa importante, irmãos, que nós temos que lembrar sempre, que a sabedoria do alto ela começa pela pureza, ela começa pela santidade, ela começa olhando não para você, mas olhando para Deus. E voltando ao texto de Tiago 17, nós vamos lê-lo novamente. A sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ao lermos novamente esse versículo, vocês conseguem perceber a relação da pureza com todas as outras características que vêm a seguir? Conseguem ver que todas estão ligadas com a pureza? Estão me acompanhando? Então, se a gente está entendido com relação à pureza, vamos seguir. Tiago diz que a sabedoria do alto ela é pacífica. Quando a gente está em paz, nós estamos livres de ansiedades e perturbações interiores. E a sabedoria do alto ela tem essa característica de paz, pois ela provém da paz de Deus, a paz que excede, ultrapassa todo entendimento. E é essa paz que guarda o nosso coração, o nosso pensamento em Cristo Jesus, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E um coração sem paz
é um coração que não consegue prover paz. Se você não tiver paz, você não vai conseguir ser alguém que vai prover paz para o lugar onde você está. E se eu não tenho recebido a paz de Deus, eu não consigo, no que depender de mim, ter paz com meu irmão, ter paz com meu vizinho, ter paz com meu marido, ter paz com meus filhos. E é incrível como basta a gente dar uma olhada nas redes sociais aí que a gente vê que as pessoas parecem que desaprenderam a viver em paz. Tudo vira uma confusão, vira motivo de discussão, vira motivo de briga. Nós estamos vivendo numa geração que tem muito conhecimento, mas falta a sabedoria que vem do alto. As mentes estão cheias, mas os corações estão vazios. E, infelizmente, temos isso até na igreja. Nossas igrejas não estão livres deste mal. Nós temos que dar mais ouvido ao que Jesus falou no Sermão do Monte. No capítulo 5, versículo 9 de Mateus, diz: Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Você tem sido pacificador? Veja bem, irmãos, esse chamado não é para o mundo. Esse chamado é para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que são filhos de Deus. Nós não devemos esperar a paz do mundo para a gente, mas nós devemos ser o agente da paz de Deus para o mundo. E se essa sabedoria ela é pacífica, nós podemos seguir com a próxima característica, que ela também é gentil. E algumas traduções trazem aí como indulgente ou moderada. E a ideia aqui é de algo amável, algo bondoso, paciente. É uma bondade tolerante. Uma outra palavra que a gente não vê muito nos nossos dias, né? Tolerância, que está intimamente ligado também com a questão da paz, de ser pacífico. E se eu não tenho essa bondade tolerante, é impossível eu ser pacificador. Eu vou ter um pavio muito curto. Eu posso tentar fazer a paz ali, mas se alguém pisar no meu calo, acabou. Nós não conseguimos manter a paz se nós não tivermos essa característica de ser gentil, de ser amável, bondoso, paciente, de ter essa característica de indulgente que tem na sabedoria do alto. E nós vamos ser igual o discípulo João e Tiago, quando eles estavam querendo entrar numa aldeia dos samaritanos lá, e os samaritanos não deixaram. Aí Tiago e João virou para Jesus e falou: Jesus, esse pessoal não quer receber a gente aqui não, você quer que a gente manda fogo do alto, destrói esse povo todo? Esse é um excelente exemplo de que não fazer. E é engraçado, irmãos, como a soberba humana ela é, que Tiago e João ali, os discípulos de Jesus, não tinham poder nenhum para fazer descer fogo do céu ali. Como diz, eles não eram super-heróis, não eram os vingadores de Jesus, mas eles, o único que tinha poder ali para realmente fazer algo sobrenatural assim era o próprio Jesus. Mas olha o que Jesus responde para eles. Isso está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 55. Jesus respondeu, repreendendo eles, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Tiago e João, os discípulos ali, querendo destruir tudo, e Jesus falando: opa, peraí, eu não vinha destruir não, vinha salvar os homens. E nós temos que ter em nossa mente que ser indulgente não é sinônimo da gente concordar com o pecado do outro, mas é se importar com o pecador, com a pessoa, com o outro homem, a outra mulher que está ali diante de ti. Porque todos nós já tivemos, em alguma época, nesta mesma situação. Nós, por mais que você seja aplicado
na sua disciplina espiritual, por mais que você hoje seja renovado, ainda assim você precisa da graça de Deus, como aqueles pobres pecadores que não conhecem que precisam da graça de Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente. Tomás de Kempis, no livro Imitação de Cristo, ele nos pergunta: se todos os homens fossem perfeitos, o que teríamos de suportar do nosso próximo por amor a Deus? O que você tem suportado do próximo por amor a Deus? É difícil, irmãos, mas o chamado é para aqueles que creem em Cristo, não para o mundo. Ser gentil com o próximo, como a sabedoria que vem do alto, ela nos habilita a ser, ela não é uma forma de você conseguir alguma vantagem do próximo, não é uma forma de você melhorar sua reputação, mas é a maneira da gente submeter nossa vontade a Deus em amor e, consequentemente, estender esse amor ao próximo. E assim nós vamos estar seguindo o que está em Marcos, capítulo 12, versículo 29 ao 31, que nas palavras de Jesus nos diz que o principal mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento e de todas as forças. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E quem tem essas características mencionadas até agora, apesar das circunstâncias que aparecerem, eles poderão revelar a próxima característica, que é ser amigável, ou como diz na maioria das outras traduções, ser tratável. A pessoa, quando ela é gentil e tratável, ela está disposta não a só dar para o outro, mas também receber do outro. O sábio ele tem uma disposição de escutar, de prestar atenção no que as pessoas falam, e não só de escutar, mas de meditar no que ela está ouvindo, no que ela está recebendo do outro. E, se preciso for, corrigir seu curso, corrigir seus caminhos. É uma pessoa ensinável, uma pessoa que não tem aquela vaidade de querer estar sempre certo. É preciso a gente mudar os caminhos se nós estivermos errados. E muitas pessoas são ótimas para falar, ótimas para fazer e acontecer, dar o pitaco delas nas coisas, mas são péssimas para ouvir, para obedecer aos outros. E principalmente péssimas para corrigir seus passos quando estão errados. E o ser tratável não é dar o braço a torcer em toda e qualquer situação. Vai ter situações que é isso mesmo, você vai ter que se manter firme na sua posição, como, por exemplo, com valores morais, com questões teológicas centrais. Isso é inalterável, isso é inegociável. Mas a gente tem que ter em mente que, mesmo em meio a discussões, o nosso chamado é para pacificar. Nós temos que trazer luz às discussões e não calor, e não acalorar ainda mais essas discussões. E aqueles que não são tratáveis, eles deixam de aprender muitas coisas, deixam de se aperfeiçoar. Normalmente a pessoa que não é tratável, ela se acha perfeita, ela tem uma visão muito além de si mesma. E essa característica de ser tratável, ela não é importante apenas para ser relacionamento com o próximo, mas ela é primeiramente importantíssima no seu relacionamento como discípulo de Cristo. Porque todos nós, à luz da Bíblia, vamos ter que nos corrigir, vamos ter que mudar nossa rota, vamos ter que ser tratados nas nossas dificuldades. E um coração endurecido, um coração que não é tratável, é um grande problema, pois ele vai nos fechar para essas mudanças que devem ocorrer e vai revelar o pior de nós, a nossa arrogância, a nossa presunção, o nosso achismo de que somos perfeitos.
Quando nós nos achamos muito perfeitos, nós temos que olhar para Cristo, porque somente Ele foi perfeito. Somente Cristo. Não teve um outro homem perfeito na terra, não teve uma outra mulher, não teve alguém que caminhou retamente nos caminhos de Deus. Só Cristo que é o nosso exemplo. E citando mais uma vez Tomás de Kempis no livro Imitação de Cristo, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: de que nos adianta viver muito se tão pouco nos corrigimos? Uma vida longa serve apenas para pecarmos mais do que para vivermos melhor. Do que adianta viver muito se tão pouco nos corrigirmos? Ser tratável é escutar, é meditar, é melhorar. E a sabedoria que vem do alto também, prosseguindo, ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Veja bem, irmãos, quando nós estamos cheios de alguma coisa, normalmente aquilo que nos enche define quem somos. E para ilustrar aqui, a gente pode pensar numa sacola. Se você pegar uma sacola em suas mãos, vai ser somente uma sacola. Mas se você for numa feira e encher aquela sacola de fruta, encher aquela sacola de laranja, por exemplo, ela não vai ser definida como uma sacola, vai ser a sacola de laranja. Da mesma maneira, quando a mulher pede para o marido para descer com o lixo, tirar o lixo fora e descer ele, o marido não vai pegar lixo por lixo ali e vai colocar na lixeira lá. Ele vai pegar aquela sacola cheia de lixo, porque o que estava enchendo aquela sacola, que é o lixo, definiu a sacola. Ele sabe que ele tem que recolher aquele lixo, ele pega aquela sacola. Aquela sacola passa a ser a sacola de lixo. E a Bíblia nos diz que a sabedoria do alto ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Essa característica da sabedoria não é uma característica rara, não é algo que está ali de vez em quando, mas ela está cheia. É algo que está ali constante, é algo que define essa sabedoria que vem do alto. E deve ser assim na vida do sábio também. A misericórdia, os bons frutos têm que tem que preencher, tem que qualificar a vida daquele que é sábio. E essa misericórdia que vem da sabedoria, ela tem que nos tornar mais humildes. Humildes no sentido da gente saber de onde a gente veio e saber também que todos os outros homens, eles compartilham essa mesma herança original da queda. Porque como diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso influenciou todos os homens, continua a influenciar todos os homens, influenciou toda a criação de Deus e continua a influenciar até que Jesus volte. Quando a gente entende a nossa situação perante Deus, nossa pobreza espiritual, nós não podemos nos tornar mais orgulhosos. É totalmente contrário isso, nós temos que nos tornar mais amáveis. E isso tem que nos fazer mais compadecido com a pobreza espiritual do próximo também. Tem que nos levar a ser mais misericordiosos, pois nós sabemos que a miséria espiritual não é só minha, mas é do outro que às vezes pisa no meu calo, do outro que às vezes briga comigo, do outro que às vezes faz algo contra mim que eu não vou gostar. Nós nos compadecemos, pois nós sabemos que um dia nós fomos assim também. Um dia Deus agiu com graça em nossa vida. E a sabedoria, ela é cheia de misericórdia e bons frutos, porque aqueles que são cheios de misericórdia e bons frutos, eles vão expressar de algumas formas os frutos vindo dessa misericórdia. E veja bem, o bom fruto, ele não vem de nós. A árvore boa não sou eu, não é você. Como o próprio Cristo nos diz em João 15, versículo 5, eu, Cristo, sou a videira, vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos dar bons frutos quando estamos longe de Cristo. Porque é Cristo que é a árvore, Cristo que nos dá os nutrientes necessários para frutificarmos, para darmos bons frutos. Se nós fizermos um teste científico aí, cortarmos um ramo de alguma árvore qualquer e deixar num cantinho, com o tempo ele não vai frutificar ali. Ele vai morrer, vai secar. E é assim a vida daqueles que se afastam de Cristo e buscam eles mesmos produzirem bons frutos. E a penúltima característica aí desse versículo 17 é que a sabedoria do alto ela é imparcial. E em um mundo em que a verdade ela se tornou relativa, né? Todos defendem suas verdades com unhas e dentes. Até aqueles que falam que a verdade é relativa estão defendendo que a verdade deles que é a certa. É muito interessante isso. Essa imparcialidade parece que está em extinção. As pessoas elas tentam justificar seus atos de tudo que é jeito e de muitas vezes de maneiras que parecem loucuras. Você pensa assim, não, como é que a pessoa está tentando justificar esse ato dela dessa maneira? E diferente dessa parcialidade apaixonada dos nossos dias, a sabedoria ela é imparcial, pois ela está pautada na verdade, não em um sistema, não na paixão inflamada do coração. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós não podemos ler João 8,32 sem termos em mente o que diz no versículo 31, que diz que a verdade está em Cristo. Ela aponta, o versículo 32 aponta para Cristo. Não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade avulsa, assim, lançada ao vento, mas é uma verdade objetiva, uma verdade que aponta o caminho. E muitos, ao ouvirem isso, podem falar, ah não, mas isso aí é só a sua crença, isso aí não é verdade, isso aí é só a fé que diz isso. E realmente a gente tem que concordar que nós vivemos pela fé. Nós temos muitas coisas que a gente não consegue provar através da Bíblia, até porque a Bíblia não é um livro de ciências, ela não está aqui para explicar a química das coisas que foram criadas, não está aqui para dar uma aula para a gente a respeito disso, mas ela está aqui para nos direcionar naquilo que Deus julgou que fosse importante para nos relacionarmos com Ele. E, em certo modo, todas as pessoas vivem pela fé, não só aqueles que são cristãos, que têm alguma religião, mas até aqueles que se dizem ateus, quer seja fé em Darwin, fé no Big Bang, fé na evolução, ou até mesmo fé em si mesmos. Todos vivem pela fé. Nós não temos tempo para nos aprofundarmos muito nesse assunto, mas cabe mencionar aqui que a Bíblia nos dá todos os indícios, provando que ela é a palavra de Deus, que ela é a verdade. Pensa só, o tempo que ela já foi escrita, quantas pessoas, quantos homens foram usados para escrever essas sagradas escrituras, e ela ainda hoje, nos nossos dias, ela é tão atual. Ninguém pegou martelo e bateu assim e falou, não, refutei, acabei com a Bíblia agora. Ninguém consegue. Pessoas dos mais inteligentes, mais conhecedores, cheios de conhecimento aos olhos humanos, já tentaram e não conseguem. Ninguém conseguiu bater esse martelo da refutação. Pensa só o tempo que a Bíblia foi escrita, tanto de coisas que já aconteceu, guerras, desastres e tantas outras coisas, e a Bíblia ainda tem seus manuscritos preservados. Nenhum documento antigo que a gente busque por aí tem tantos manuscritos preservados assim. E ainda assim as pessoas acreditam que o manuscrito de Platão é do Platão mesmo, mas a Bíblia, não, a Bíblia tem erros, a Bíblia tem problemas. Se a gente precisa ter fé em alguma coisa, irmãos, que seja naquilo que tem passado pelo crivo do tempo, não pela opinião do Zé da esquina, não pela opinião do youtuber, não pela opinião, pelo achismo de nossos dias. E a última característica da sabedoria é que ela é sem fingimento, essa sabedoria que vem do alto.
E nessa característica vem até um pouquinho do que a gente acabou de falar a respeito da verdade. Mas ela também diz respeito à sinceridade. O sábio, ele não busca ser o que não é. Ele não busca enganar. Por todas as características que nós vimos aqui, é de se esperar que essa característica esteja aqui finalizando esse bloco. Não tem como a sabedoria que é do alto, ela ser tudo isso que a gente falou até agora e ela não ser sincera. Da mesma maneira, não tem como o sábio ter todas as características em sua vida e não ser sincero também. E como nós podemos perceber, não há como a sabedoria do alto ela não proceder do próprio Deus, porque ela não revela nossas imperfeições, não revela a imoralidade humana, mas ela revela algo perfeito, algo santo, algo que só pode provir do próprio Deus mesmo. E agora sim a gente pode voltar à nossa pergunta inicial. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, pede dinheiro, pede carro, pede marido, pede uma lista muito grande, aquela imagem da pessoa abrir o rolo e sair enrolando até no final. É mais ou menos isso. A gente pede tanta coisa e esquece de pedir coisas realmente valiosas e importantes. Jó no capítulo 28, no versículo 13, o próprio Jó falando, ele diz: o homem não sabe quanto vale a sabedoria. Oscar Wilde, um escritor, ele tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim: os homens sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. É uma frase muito curiosa. E é realmente isso, a gente sabe o preço de tanta coisa, mas a gente não consegue perceber o valor das coisas. Acho que se a gente tivesse a dimensão correta do valor da sabedoria, nós escutaríamos com atenção o que o próprio Tiago diz em Tiago 1, versículos 5 e 6. Ouça bem o que ele diz. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Você tem pedido a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus? Você tem pedido essa sabedoria com fé? O próprio Salomão, rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, ele entra como testemunha a respeito disso. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, ele diz: o Senhor dá a sabedoria. Olha que boa notícia, o Senhor dá a sabedoria. Deus não vende a sabedoria, Deus ele não barganha a sabedoria, ele dá a sabedoria. Então, se você não tem sido uma pessoa sábia, se você não tem exibido em sua vida essa sabedoria do alto, peça a Deus que lhe dê sabedoria. Mas quando pedir a Deus que lhe dê sabedoria, se lembre que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você precisa pedir a Deus que lhe dê sabedoria, mas você tem que se relacionar com Deus. Você precisa conhecer e aprender este temor do Senhor. E não há como separar essas coisas. Você não consegue ter a sabedoria do alto se você não conhecer ao Deus que dá essa sabedoria. E veja bem, irmãos, a sabedoria ela não é um troféu, não é algo para a gente ficar se gabando, para ficar exibindo aqui, olha como eu sou sábio, olha como eu sou esperto, olha como eu sou isso ou aquilo, mas ela também não é algo para ficar escondido. A sabedoria do alto é algo para ser vivido, para ser aplicado, para ser utilizado no dia a dia de cada um. Tiago ele pergunta, quem entre vocês é sábio e inteligente? Mas logo em seguida ele fala, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Essa pergunta de Tiago é uma pergunta que nos leva à ação. A sabedoria ela tem que ser vista, ela tem que ser bênção na vida daqueles que nos cercam. E assim como a fé, ela precisa gerar obras em nossas vidas. Ela não está aqui apenas para a gente ser mais espiritual, mais espirituoso.
mas está aqui para gerar obras, gerar transformação no nosso meio. Se eu falar que eu toco guitarra, mas nunca pegar na guitarra, nunca tocar guitarra, não adianta nada eu falar que eu toco guitarra. Da mesma maneira, não adianta nada eu ficar falando que eu tenho sabedoria se eu não uso essa sabedoria no meu dia a dia, se eu não exercito essa sabedoria. Que proveito vai ter isso? Que bobagem que é essa, moça? E eu não estou dizendo que seja fácil você ser uma pessoa sábia. Provavelmente todos nós vamos falhar em algum desses pontos aqui no decorrer da nossa caminhada. Às vezes vamos falhar até em pontos diferentes, em tempos diferentes de nossas vidas, mas é algo que nós temos que ter como meta, nós temos que nos esforçar, temos que cada vez mais buscar adquirir essa sabedoria, buscar em Deus essa sabedoria e manter essa sabedoria em nossas vidas. Isso vai custar tempo, provavelmente uma vida inteira nossa. Vai custar oração, vai custar a leitura da palavra, vai custar amor ao próximo. Mas se o seu amor maior for Deus, você vai pagar esse preço com prazer, vai pagar esse preço sabendo que você está agradando ao seu Deus. E, se preciso for, irmãos, releia esses versículos depois, medite na sua casa, não apenas leia, passe o olho, mas pense a respeito deles, pense o que você tem exibido, o que você precisa exibir, o que precisa pedir a Deus a respeito dessa sabedoria do alto. Veja o que a Bíblia fala a respeito de cada um desses pontos que está aqui no versículo 17. E, principalmente, irmãos, submeta-se à palavra de Deus. Você se submetendo à palavra de Deus, você vai ver florescer essa sabedoria do alto em sua vida. E preste bastante atenção nessa frase. Submeta-se à palavra de Deus, pois é ela que nos santifica, ela que é a verdade. Alguém pode memorizar o livro de Provérbios todo e ainda assim não ser uma pessoa sábia, ainda assim ser uma pessoa tola, porque a palavra não penetrou o coração dela, a palavra não entrou no íntimo da vida daquela pessoa. E veja bem, é impossível, irmãos, é impossível você ter a sabedoria do alto sem ler a Bíblia. Mas também é impossível ter essa sabedoria do alto somente lendo a Bíblia. Você tem que se relacionar com Deus. Essa sabedoria do alto, para você tê-la, é necessário uma ação consciente e consistente da nossa parte, mas também uma dependência da graça de Deus, que é de onde provém essa sabedoria do alto. E ela é diferente da sabedoria terrena. A sabedoria terrena, como diz no versículo 16, é fonte de inveja e rivalidade, confusão e toda espécie de coisas ruins. Na nossa miséria espiritual, a gente não precisa de se esforçar para mostrar nada dessas 4 características aí da sabedoria que o Tiago fala que é terrena, animal e demoníaca. Você não precisa fazer esforço nenhum para conseguir demonstrar nada disso. Isso está desde o nascimento emaranhado na vida do homem que necessita de Deus. Por isso nós precisamos nos agarrar em Deus, precisamos nos colocar de joelhos, nos colocar como miseráveis que somos, na dependência de Deus, para recebermos a sabedoria do alto, para recebermos essa graça. E por último, irmãos, e mais importante, se você não lembrar de nada que eu falei aqui depois, lembre-se disso pelo menos. Se você quer o melhor e maior exemplo da sabedoria que vem do alto, se você quer ver realmente essa sabedoria em prática, olhe para Cristo e sua cruz. Nele nós vamos ver a pureza, a paz, a gentileza, a compreensão, misericórdia e bons frutos,
imparcialidade, sinceridade e muito mais. Não apenas as coisas que estão aqui no versículo 17, mas vamos ver muito mais coisas. Eu poderia até relacionar aqui para vocês a cruz de Cristo e essas características, mas vou deixar isso como dever de casa. Seu próximo momento devocional, releia esse versículo 17 e procure essas características do versículo 17 em Cristo e na cruz de Cristo. Você vai encontrar maravilhas, vai ver que realmente Cristo é a sabedoria de Deus. E Paulo nos diz isso em 1 Coríntios 1:24. Paulo diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Que você nessa noite almeje essa sabedoria do alto, mas não para que as pessoas olhem para você, não para as pessoas reconheçam ela em você, mas para que as pessoas vejam a Cristo através de você, através dos seus atos. Que as pessoas sejam levadas a Cristo através da sabedoria do alto aplicada em suas vidas. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por tua palavra que nos confronta, que nos esclarece, que nos desafia. Que o Senhor, ó Pai, derrame a sabedoria do Senhor em nossas vidas, que possamos, ó Pai, demonstrá-la através de nossos atos, através de vidas que glorificam o teu nome, e que as pessoas, ó Pai, possam ser levadas a ti, vendo Cristo em nossos atos, vendo Cristo em nossa vida, ouvindo a Cristo através de nossos lábios. Que o Senhor capacite-nos a isso, ó Pai. Dê sabedoria àqueles que precisam de sabedoria, transforme os corações que precisam ser transformados, trata os pecados que precisam ser tratados, e que possamos, ó Pai, colocar isso como uma meta de vida, uma meta para a glória do teu nome. Graças te damos pela vida de cada irmão que aqui está, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.